Ó, turminha, já saímos da parte, praticamente já metade do capítulo 2 do livro de vocês, ok? Já estamos quase indo para o capítulo 3, ok? Vamos falar aqui sobre célula. Essa parte aqui, turminha, é importantíssima. Isso aqui não cai, isso aqui despenca, isso aqui chove em prova, Enem. Ah, professor, eu não vou fazer Enem, eu vou fazer uma outra federal para fora da Amapá, que não utiliza a nota do Enem, eu quero fazer uma particular, eu vou tentar. Despenca, cai. É um assunto que cai muito, é importantíssimo você estudar e aprender sobre a estrutura celular, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho. Caso você tenha dúvida, turminha, é só perguntar, ok? Pois é, Elizabeth. Então, já começa a preparação. Olha, muito dos assuntos, turminha, claro que, assim, professor, qual é a diferença, assim, básica entre ciência e biologia? A básica mesmo, assim, ciência e biologia, que, geralmente, na ciência, se você for estudar no livro didático do ensino fundamental, você vai pegar mais aquela parte básica, né? Mais uma parte introdutória. Já no ensino médio, você vai aprofundar. Por exemplo, aquela parte que eu mostrei para vocês lá sobre temperatura, reação enzimática, pH, lá no ensino médio, no primeiro ano, você vai estudar aprofundado. Ah, professor, como é que ocorre aquela reação enzimática? Porque muda, né? Vocês estudam mais aprofundado. No fundamental, é mais uma explanação, ok? Mas já é importantíssimo vocês já terem a noção, porque quando vocês chegam lá no ensino médio, tendo a noção, fica bem mais tranquilo para vocês. Então, bora lá falar aqui sobre célula. Então, turminha, célula, os seres vivos são constituídos de célula. E a célula, ela é a unidade funcional do nosso organismo. Sem a célula, turminha, nós não existiríamos. Nós não iríamos funcionar, ok? Tá? Não teria nem como a gente existir. Okay? Não teria nem como a gente existir. Tá? Não teria nem como a gente sobreviver, porque a célula é a unidade básica e fundamental. Todos os seres vivos são constituídos por células. Podem ser células simples ou células complexas, células com atividade celular mais avançada. Okay? Por exemplo, as nossas células são mais complexas do que uma célula bacteriana, que é uma célula bem mais simples. Ok? Ah, professor, e o vírus, professor? O coronavírus aí que está solta, professor, ele não é constituído de célula? Não. Os vírus são seres acelulares. Nós vimos isso lá no final do 7º ano. Os vírus são acelulares. Por que acelulares? Não tem metabolismo próprio, tá? Não tem reações próprias dentro do seu organismo. O vírus, turminha, só funciona se ele se hospedar em uma outra célula. Ele sozinho não consegue, ele depende de outro organismo para funcionar. Então, os vírus são acelulares, não são constituídos por células. Bactérias, algas, fungos, protozoários, animais, vegetais, são constituídos por células. Claro que as células desses organismos, ela vai variar de um organismo para o outro. E a célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função definida. É o que a gente vai estudar, a função e a definição dessa célula. Qual a sua funcionalidade, né? Que é na teoria celular. E a célula, ela é a unidade morfofisiológica. Então, ela tem uma função e ela tem outra função. Então, quando ela tem unidade morfofisiológica, é porque ela vai exercer duas funções. A forma morfo, o que ela faz na forma morfo? Ela dá a nossa forma estrutural, tá? Ela quer que vai dar a nossa forma estrutural. Por exemplo, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam o quê? Um organismo, ok? E, professor, e a forma fisiológica?
é as reações, por exemplo, produção de proteína, liberação de insulina, de glucagon, produção dos hormônios masculinos, testosterona, tá? Masculino, tá assim em plural, testosterona. Já as mulheres, sim, os hormônios, né, femininos, glucagon não, estrógeno, né, progesterona, que vão atuar no ciclo menstrual, que vão atuar na formação do corpo feminino, que a gente vai estudar lá no quarto trimestre, tá? Então, morfológico, estrutural, fisiológico, funcionamento. Tipo de células, turminha, cai muito e vai cair para vocês aqui na avaliação. Eu tenho dois tipos. Eu tenho uma célula procariótica e eu tenho uma célula eucariótica. Qual a diferença básica, turminha, de uma para a outra? A diferença básica de uma célula procariótica e de uma célula eucariótica é aqui, ó. Bem aqui, ó. Isto aqui, ó. Você pode perceber que na imagem, ó, aqui é uma célula eucariótica. Tá? Aqui é uma célula eucariótica. Aqui é uma célula procariótica. Então, aqui na célula eucariótica, você tem núcleo. Já numa célula procariótica, de um procarionte, você não tem núcleo. Lembre-se disso, turminha. As questões mais básicas, que mais caem, é essa diferença. Fale uma diferença básica entre uma célula procariótica e uma eucariótica. A eucariótica tem seu material genético, seu DNA, protegido, ó, por um núcleo. O nosso DNA, ó, ele está aqui dentro de um núcleo. Já numa célula procariótica, né, uma célula procariótica, o material genético deles aqui, o DNA, ele não está no núcleo, turminha. Tá? Ele não está presente no núcleo. Ele está derramado lá dentro dessa célula. Ele não está protegido por um núcleo. Ele só está derramado lá dentro. Okay? Então, essa é uma característica básica. Outra, turminha, característica básica é que uma célula procariótica ela é unicelular. Unicelular. O que quer dizer unicelular? Constituinte de uma única célula. Por exemplo, essa célula bacteriana aqui, ó. Uma única célula. Quando eu falo procariótica, turminha, lembro de uma bactéria. Procariótica, bactéria. Procariótica, bactéria. Lembro de uma célula bacteriana. E ela é unicelular, uma única célula, um único tipo de célula. Já uma célula eucarionte, ela é uma célula multicelular, pluricelular. Por quê, professor? Olha bem aqui, ó. Olha aqui um tipo de célula. Célula sanguínea. Ah, professor, célula sanguínea. Célula do tecido ósseo. Célula nervosa. Uma célula lá de um fungo. Ok? A célula de um vegetal. Então, você já verifica que há diversas células, diversos tipos de células. Células diferentes. Por isso que uma célula eucarionte, ela é chamada de célula multicelular. Ok? E, turminha, membrana plasmática. Vamos estudar agora aqui uma semelhança. Se você vê, ó, a célula procariótica e uma eucariótica possui membrana plasmática, ok? Ó, na membrana plasmática de uma célula eucariótica, qual é a principal função da membrana plasmática? Tá? Ela é delimitação. Ela vai delimitar a forma estrutural. Então, uma célula eucariótica ela vai ter membrana, ela vai ter citoplasma e vai ter núcleo. Professor, a membrana plasmática é aqui, ó, que dá forma e delimitação. É ela que define quem fica dentro e quem fica fora. O citoplasma é o líquido, ó, que está aqui dentro. Imagine assim que você está numa piscina, uma piscina fechada. E lá dentro, aquela água lá é o citoplasma. E você está mergulhado. Você mergulhado é um núcleo, é uma organela, uma característica que está presente lá dentro, tá? Então, o citoplasma é o líquido que está dentro
da célula. E a carioteca é o que protege o núcleo, né, que dá delimitação para esse núcleo. Glicocálides, pessoal, é uma estrutura que está presente na membrana plasmática e a principal função dele é reconhecimento, proteção, aderência. Por que, professor, proteção? Vamos supor que vem uma célula e bate na outra, assim, ó, sem querer, veio uma célula desacelerada e ela bateu na outra. Quem é que vai proteger? É o glicocálides, ele protege, tá? Não vai cair essa parte na prova de vocês, tá? Parede celular, turminha. A parede celular, ela não está presente na célula animal. Na célula eucariótica, eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho a animal, vou colocar só o A aqui, tá? Eu tenho a animal e tenho a vegetal, ok? A parede celular, ela não está presente na célula animal, tá? Ela está presente somente na célula vegetal. A parede celular, ela é rica em celulose. Lembra que a gente falou lá em polissacarídeos? Ela é constituída de celulose. E qual é a principal importância da parede celular que vocês têm que aprender? Ela serve para proteção. Falei em parede celular, você já vai logo em proteção. Turminha, se a gente estivesse em sala de aula, vocês estariam fazendo todos esses desenhos. Desenhando tudo isso no quadro, tá? Então, ó, parede celular, principal função dela é proteção. Professor, em que tipo de células eu encontro? Tanto na célula eucariótica como na célula procariótica. Por exemplo, uma bactéria, ela tem parede celular. E essa parede celular, como ela é rica em celulose, ó, rica em açúcar, ela dá proteção para aquela bactéria. Ah, professor, eu parei de comer besteira, parei de ficar mascando chiclete, comendo bombons todo o tempo, tomando refrigerante, tomando suco de artificiais, de pacotinho. Então, eu parei de ingerir uma alta quantidade de açúcar. O que acontece com uma pessoa que tem cárie e ela para de ingerir uma grande quantidade de açúcar? A bactéria, que é uma cárie, ela precisa de açúcar para crescer, se desenvolver e continuar seu metabolismo. E da onde que a cárie vai tirar açúcar se você não está mais mandando para ela? Da parede celular. Então, a cárie, ela começa a destruir, ela começa a comer a parede celular dela, ela começa a degradar e ela vai ficando sem proteção. Ó. Qual é a função da parede celular? Proteção. Se ela está comendo, se ela está se alimentando dessa parede celular, ela fica desprotegida, ela fica fraca e pode vir a morrer futuramente, ok? Membrana plasmática, turminha. Qual é a função da membrana plasmática? A membrana plasmática, ela é uma fina camada que ela, ó, envolve. O que é importante vocês saberem aqui, ó? Ela envolve e ela delimita. O que delimita, professor? É ela que vai delimitar quem está dentro e quem está fora. Tá? Então, essa é a principal função da membrana plasmática. Envolver, delimitar, dar função para a célula. Ok? E ela tem uma principal função, turminha. Permeabilidade seletiva. Ó. Seletiva. Seleciona. Né? Ela vai selecionar. Quando fala em permeabilidade, é a propriedade que a membrana tem, né, de determinar quem entra e quem sai, ó, da célula. Por exemplo, aqui, ó, a sala. Vocês estão vendo a sala. Ela tem uma parede. Pensa que a parede da sala aqui, ó, você está vendo a parede, ó, é como se fosse a parte interna da célula. As cadeiras, ó, as cadeiras são as organelas que estão presentes. E aqui, ó, você tem a porta. A porta é a membrana. Ela vai escolher, ó, quem entra e quem sai. Então, ela vai selecionar quem vai entrar e quem vai sair. Por isso que ela tem a função de permeabilidade seletiva. Ela vai escolher quem vai entrar e quem vai sair. Pois é, também, Cris, saudade de
vocês em sala de aula. É muito triste estar aqui, né, e não ter ninguém, tá? Não tem ninguém de companhia. É meio triste, né? Tá? Então, membrana plasmática, ela delimita e dá estrutura para a célula, e ela também, turminha, ela que seleciona quem entra e quem sai. Tá? Aqui, ó, importantíssimo você saber essa parte, ok? A aula de hoje, ela vai ficar bem aqui. A próxima aula, que será... eu vou ver... deixa eu ver. Eu acho... Não, vai ser gravada. Não, eu vou definir, eu vou avisar para você se será gravado ou na Zoom, tá? Mas eu irei finalizar, eu irei falar sobre todas as funcionalidades, até divisão celular, e finalizei o livro de vocês. O livro não, capítulo 2, desculpa. Ó, essa parte aqui cai bastante, ó. Organelas. Acho que eu vou fazer via Zoom, turminha. Vai ser via Zoom essa aula, porque essa parte aqui é importantíssima, então vocês têm que saber. Vai ser via Zoom. Ó, turminha, a membrana plasmática, que é o modelo do mosaico fluido. Por que, professor, modelo do mosaico fluido? É porque a membrana plasmática ela não está parada. Ela não é parada, pessoal. Ela fica em constante movimento. Ó. Você está vendo aqui ó, que tem proteínas. Ó. A membrana plasmática tem proteínas, ela tem lipídios, tá? Ela tem fosfolipídio, ela tem carboidratos. Então, a proteína, na membrana plasmática, ela está em movimento. Ó. Ela está se movimentando dentro dessa membrana plasmática. E a membrana plasmática ela é constituída de lipídios e proteínas. O lipídio, pessoal, ele dá a forma estrutural. Tá? O lipídio aqui, ó, a camada lipídica, que é chamado de fosfolipídio, ele dá a função estrutural. A proteína, ela atravessa a membrana. E a proteína, ela que vai escolher ó, quem vai entrar na célula e quem vai sair da célula. Então, é a proteína que escolhe quem entra e quem sai, ok? E a membrana plasmática ela é chamada de lipoproteica. Por que lipoproteica? Por ser constituída de proteínas e lipídios. Importantíssimo também. Isso aqui não cai, isso aqui despenca, ok, turminha? Então, a membrana plasmática ela tem permeabilidade seletiva. Seleciona quem entra e seleciona quem sai. E uma curiosidade aqui para vocês, turma. Essa parte dos lipídios, eles são assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa estrutura aqui, ó. O lipídio, ele é assim, turminha, ó. Por isso que ele é fosfolipídio. Ele parece um fósforo, ó. Ele é assim, ó. Tá? Ele é dessa forma aqui, ó. E o lipídio, turminha, ele tem uma característica. Ele é hidrofóbico e hidrofílico. Tá? Quando eu falo hidrofobia, pessoal, não vão confundir com, pelo amor de Deus, como os outros alunos lá da tarde. Ah, professor, ele tem preconceito com homossexuais. Não é isso. Eu falei hidrofóbico, não homofóbico. É hidrofóbico. Hidrofóbico. Tá? Hidrofóbico e hidrofílico. O que quer dizer isso, professor? Essa parte aqui, ó, de cima, ó, em amarelo, ó, é hidrofílico. O que quer dizer hidrofílico, pessoal? Ele não tem medo da água. Ele está em contato com a água. Já essa parte do meio aqui, ó, ele tem medo da água, que é a parte hidrofóbica. Ele tem medo. Alguém aí é hidrofóbico? Tem alguém aí que é hidrofóbico? Ah, professor, hoje eu estou hidrofóbico. Eu não vou tomar banho nem a pau. Não vou nem me levantar da minha cama. Eu liguei mal o celular na sua Zoom, estou jogadaço aqui na cama e eu vou ser hidrofóbico. Não vou me jogar na água, não vou tomar banho, né? Quando é hidrofóbico é porque tem medo da água.
não pode entrar em contato com a água, ok? Então, a membrana plasmática, ela tem uma característica hidrofílica e hidrofóbica. A hidrofílica tem contato com a água e a parte hidrofóbica não tem contato com a água, ok? Então, é isso. Isso aí, Cecília. Ok, turminha? Ó, para quem chegou agora, a primeira parte eu vou postar lá no Eclash, que eu falei sobre proteínas, e esta aqui é a segunda parte que eu estou falando sobre a organização celular, sobre a estrutura celular. Ok, turminha? Eu vou ficando, a gente vai parar aqui nessa parte da membrana plasmática. A nossa próxima aula ela será pelo Zoom e nós iremos finalizar essa parte de célula. Depois iremos falar sobre reprodução assexuada e iremos falar também um pouco sobre divisão celular. Também cai bastante, ok? Cai muito, ok? Sobre a divisão celular. Ok, turminha? Eu coloquei umas páginas lá para vocês fazerem, tá? Essas páginas vocês podem pegar até a aula que vem, ok?